Eu olho para os meus bisnetos correndo aqui no meu quintal, a pequena Maeve dando os seus primeiros passos na grama, e o meu coração de 80 anos se enche de uma paz que eu pensei que nunca conheceria. A infância deles é um paraíso de brinquedos, de risadas, de joelhos ralados que são imediatamente curados com um beijo e um curativo. Eles vivem num mundo onde ser criança é um direito sagrado, protegido por uma muralha de amor e de segurança. E essa muralha, eu sei, foi construída tijolo por tijolo pelo meu filho, Neymar pai, e pela minha nora, Nadine, e cimentada com o sucesso e a bondade do meu neto, o Juninho. Mas quando eu os vejo tão livres, tão seguros, a minha memória, contra a minha vontade, me arrasta para a minha própria infância. Para um tempo, lá na década de 40, em que ser criança, para gente como eu, não era um direito, mas um fardo. Um tempo em que os meus joelhos não eram ralados pela brincadeira, mas pela humilhação. E em que um homem, o meu chefe, o meu dono, decidiu que a minha pequena vida não valia nada e que a terra era o meu destino. A história que vou lhes contar hoje é sobre esse dia. Sobre o dia em que, com menos de 10 anos de idade, eu fui torturado e quase enterrado vivo. É a confissão mais difícil da minha vida. Um segredo que eu sufoquei por mais de 70 anos. Antes de eu levar vocês para os cafezais do interior de São Paulo, para um tempo em que a lei era a chibata do coronel, eu preciso lhes pedir que sejam mais do que apenas ouvintes. Peço que sejam minhas testemunhas. O que eu vou narrar é um retrato de um Brasil que muitos preferem esquecer. Um Brasil de servidão, de crueldade, onde a vida de um pobre não tinha valor. E ao contar, eu o faço não para reviver a minha dor, mas para honrar a memória de tantos outros que não tiveram a mesma sorte que eu, que não sobreviveram para ver os seus netos brilharem. Se este meu testemunho, a voz de uma criança que sobreviveu ao seu próprio enterro, lhe parecer importante, eu peço que me ajude a fazer com que ele não se perca no tempo. Se estiver acompanhando este relato em vídeo, por favor, se inscreva no canal. É um ato de memória, um voto contra o esquecimento. Sua curtida, o seu gostei. Cada curtida é um sinal de que a minha história, a minha sobrevivência, tem um significado para vocês. E, como sempre, me digam de onde estão me ouvindo. Deixem um comentário com a sua cidade e o seu país. Saber que a minha voz pode estar chegando a Portugal, aos Estados Unidos, a Moçambique e a cada canto do nosso Brasil, me faz sentir que a minha confissão não é um ato solitário, mas um ato de comunhão. Agradeço a cada um que se dispõe a ser guardião desta memória dolorosa. Agora, preciso voltar a ser um menino. Um menino que estava prestes a descobrir, da pior forma possível, a profundidade da maldade humana. Eu nasci em 1945. A minha infância foi no campo, numa imensa fazenda de café, na região de Campinas. A minha família, como tantas outras, era de colonos. Morávamos e trabalhávamos nas terras de um homem só, o Coronel Firmino, em troca de uma pequena parte da colheita e de uma dívida no barracão da fazenda que nunca diminuía. Era um sistema de escravidão disfarçada, e o coronel era o nosso rei e o nosso carrasco. Eu, um menino pequeno, via o coronel como um deus assustador.
Um homem gordo, de voz de trovão, que passeava pela fazenda em seu cavalo branco, sempre acompanhado de seus capangas armados. O meu pai era um homem bom, honesto, mas de cabeça erguida. E num mundo onde a subserviência era a única moeda, ter a cabeça erguida era um crime capital. O crime do meu pai foi a decência. Um dia, um dos capangas do coronel, um homem cruel chamado Anselmo, tentou se engraçar com uma das moças da colheita, uma menina de 15 anos. E o meu pai, que estava perto, interveio. Ele não brigou. Ele apenas se colocou na frente da menina e disse: "Deixa a moça em paz, Anselmo. Ela é uma criança." Aquela frase, aquele ato de coragem, foi a sentença de morte da nossa paz. Naquela mesma noite, o coronel Firmino e seus homens vieram à nossa porta. Eles não vieram para conversar. Eles arrastaram o meu pai para o terreiro e o espancaram na minha frente e na da minha mãe, até ele perder os sentidos. "Para você aprender a não se meter onde não é chamado", disse o coronel, enquanto meu pai cuspia sangue no chão. Mas a punição não acabou ali. O coronel Firmino era um homem de uma crueldade refinada. Ele não queria apenas quebrar o corpo do meu pai. Ele queria quebrar a sua alma. E ele decidiu usar a mim para isso. A sua dívida comigo, por essa sua insolência, vai ser paga pelo seu filho. Ele disse para o meu pai, que mal conseguia respirar. E então ele deu a ordem: "Peguem o moleque." Fui arrancado dos braços da minha mãe, que gritava como uma louca. Fui jogado sobre o lombo de um cavalo, e eles me levaram, noite adentro, para um lugar chamado Corgo Fundo. Um grotão isolado na parte mais remota da fazenda. Um lugar que todos temiam, pois diziam que era ali que o coronel desaparecia com os seus problemas. Chegando lá, à luz de tochas, eles me jogaram no chão. E eu vi um buraco, uma cova, não muito funda, mas do meu tamanho. O coronel, montado em seu cavalo, me olhava de cima, os olhos dele brilhando na escuridão. O seu pai quis ser o valente, o protetor dos fracos, ele disse, a voz dele calma, o que era ainda mais aterrorizante. "Agora, vamos ver se ele é homem o suficiente para aguentar o castigo do filho. Você vai aprender hoje, menino, o preço de um ato de bravura nesta terra. E o seu pai, quando souber do seu fim, vai aprender a nunca mais levantar a cabeça para mim." E ele deu a ordem para o capanga Anselmo. Eu não entendia direito o que ia acontecer. Mas quando vi o Anselmo se aproximar, com um sorriso podre no rosto e um pedaço de pau na mão, eu soube que a minha infância e talvez a minha vida tinham acabado de terminar. Eu estava prestes a pagar com o meu corpo de criança pelo crime de honra do meu pai. O medo de uma criança é uma coisa pura e absoluta. Não é como o medo de um adulto, que vem misturado com a lógica, com o cálculo de probabilidades. É o terror primordial, a certeza do monstro debaixo da cama. E naquela noite, no Corgo Fundo, o monstro não estava debaixo da cama. Ele estava na minha frente, com um sorriso podre e um pedaço de pau na mão. O capanga, o Anselmo, se aproximou de mim, e o coronel Firmino, do alto do seu cavalo, assistia a tudo com a impassibilidade de um imperador num circo romano, esperando o espetáculo de dor. A primeira paulada atingiu as minhas costas e me roubou o ar. Uma explosão de dor que fez o meu corpo pequeno se contorcer na terra. E então eu não gritava. Vieram outras. O terror tinha roubado a minha voz. A minha mente de menino se desligou
como um mecanismo de defesa. Eu via de longe, como se flutuasse, aquele corpo pequeno sendo espancado, mas já não era o meu. Era o corpo de um bicho, um animal sendo punido. A última coisa que senti foi uma pancada na cabeça, e o mundo se transformou numa explosão de estrelas brancas, e depois, na mais completa escuridão. Eu não sei quanto tempo fiquei apagado. Quando voltei a mim, a dor era a minha única companheira. Eu estava deitado de lado, no fundo da cova, e então eu senti o peso. A primeira passada de terra caiu sobre as minhas pernas, e com ela a compreensão final do plano do coronel. Ele não ia apenas me matar, ele ia me enterrar. A tortura era para quebrar o espírito do meu pai, mas o meu desaparecimento era para garantir o silêncio dele para sempre. O pânico que a dor tinha anestesiado voltou com a força de um afogamento. Eu tentei me mover, mas o meu corpo estava quebrado, e a terra continuava a cair. Sobre a minha barriga, sobre o meu peito, eu ouvia as risadas dos capangas, o som das pás e a voz do coronel distante. Chega! É o suficiente! Deixem o resto para os tatus! Vamos embora! E então, o silêncio e a escuridão. A terra estava sobre o meu rosto, na minha boca, nos meus olhos. O peso dela me esmagava, me sufocava. Eu estava morrendo. Eu estava sendo enterrado vivo, e a minha última visão seria a da escuridão. O meu último sabor seria o da terra. E então eu desmaiei de novo, entregue ao meu túmulo prematuro. Mas a minha história, como vocês sabem, não acabou ali. Porque naquela fazenda, naquele ninho de cobras, havia um anjo. Um anjo que não usava asas, mas um vestido de chita desbotado, e tinha as mãos enrugadas e pretas de uma vida inteira de trabalho e de sofrimento. O nome dela era Tia Anastácia. Ela era uma ex-escrava, ou filha de escravos, ninguém sabia ao certo. Uma velhinha que morava sozinha, numa pequena cabana de pau a pique, na área que um dia foi a senzala da fazenda. Ela era a curandeira, a parteira, a guardiã das memórias que o coronel queria apagar. E ela, que via tudo e se calava, naquela noite decidiu que o silêncio dela tinha acabado. Avisada pela minha mãe, que entrou em desespero e correu para a única pessoa na fazenda que tinha coragem de ouvir, ou talvez pelo seu próprio instinto, ela seguiu os capangas de longe. E ela viu tudo e esperou. Esperou que eles fossem embora. E então ela agiu. Eu acordei, não sei quanto tempo depois, não com o som de trombetas celestiais, mas com o som de um choro baixo e com a sensação de mãos pequenas e fortes, cavando a terra do meu rosto desesperadamente. Quando abri os olhos, a primeira coisa que vi foi o rosto da tia Anastácia, banhado em lágrimas e suor, sob a luz de um lampião. Aguenta, meu filho, a vida ainda não te largou, não, ela sussurrou. Ela me desenterrou com as próprias unhas, me limpou e me carregou, um menino quebrado, nos seus braços frágeis para a sua cabana. Por semanas, eu vivi escondido ali, entre a vida e a morte. Ela cuidou de mim com um conhecimento que não vinha dos livros, mas da terra. Curou os meus ferimentos com emplastros de ervas. Baixou a minha febre com chás amargos e alimentou a minha alma com as suas histórias. Histórias de um tempo de ainda mais dor, mas também de uma imensa resiliência. Ela me salvou. Uma mulher que não tinha nada, que não era ninguém aos olhos do mundo, arriscou a sua própria vida para salvar a de um menino que nem era seu.
eu olho hoje para a minha nora, a Nadine. Para a sua fé, que não é a fé de se ajoelhar para os poderosos, mas a fé de agir, de proteger, de cuidar. E eu vejo nela o espírito da tia Anastácia, a força silenciosa e inabalável das mulheres que, sem fazer barulho, são as verdadeiras colunas que sustentam o mundo. E vejo o trabalho do meu filho e do meu neto, com o instituto deles, ajudando milhares de crianças. E eu sei que eles, sem saber, estão honrando a memória daquela velha senhora negra que, numa noite escura de 1950 e poucos, me ensinou que a maior caridade não é dar uma esmola, mas se recusar a ser cúmplice do mal. Eu estava vivo, mas para o mundo, e principalmente para a minha família, eu estava morto. O coronel Firmino, ao não encontrar o meu corpo, espalhou a história de que eu, um menino rebelde, tinha fugido de casa. Meus pais, desesperados, me procuraram por meses. Mas como se procura por um fantasma? E eu, escondido na senzala, ouvia de longe o luto da minha própria família, prisioneiro de um tipo diferente de cova. A cova do silêncio, da proteção, da espera. A minha vida tinha sido salva, mas a minha infância, essa sim, estava enterrada para sempre sob a terra vermelha do Corgo Fundo. Os anos que se seguiram foram a minha segunda infância, uma infância vivida nas sombras. A cabana da tia Anastácia se tornou o meu mundo, e ela, a minha única família. Naquele pequeno universo de paredes de barro e teto de palha, eu fui reconstruído, pedaço por pedaço. O meu corpo de menino, quebrado pela violência, sarou sob os seus cuidados, mas foi a minha alma que ela verdadeiramente curou. Tia Anastácia, uma mulher que nasceu no fim da escravidão e que viveu a vida inteira sob o jugo dos coronéis, me ensinou a lição mais importante da minha vida: a diferença entre a submissão e a resistência silenciosa. Eles podem ser donos da terra, do nosso trabalho, até do nosso corpo, meu filho. Ela me dizia, a voz dela um sussurro sábio enquanto remendava uma roupa. Mas da nossa cabeça, da nossa memória, do nosso espírito, ali eles não mandam. Esse pedaço é de Deus e é o único que importa. Ela me ensinou a arte de ser invisível. Eu não podia sair da área da antiga senzala, um lugar que o coronel e seus capangas evitavam, cheio de superstições e de desprezo. E ali eu aprendi a me mover sem ser notado, a ouvir sem parecer que escutava, a ver tudo sem olhar diretamente. Tornei-me um fantasma, um observador silencioso da vida da fazenda, da qual eu não fazia mais parte. E a minha maior tortura era a proximidade da minha própria família. Eu os via de longe, 1 ou 2 vezes por semana, quando eles iam para o armazém. Via a minha mãe, envelhecendo a olhos vistos, o seu rosto um mapa de uma tristeza que não tinha fim. E via o homem forte, o meu pai, de cabeça erguida, que ousou desafiar o coronel, agora era um homem curvado, de olhar vazio. O desaparecimento do seu filho o tinha quebrado por completo. A vontade de correr até eles, de gritar "estou vivo", era um fogo que me consumia. Mas a mão firme da tia Anastácia e a sua sabedoria me continham. Ainda não, meu passarinho. Se você aparecer agora, o coronel mata você e a sua família toda para apagar o crime dele de vez. O tempo da justiça ainda não chegou. Agora é o de ficar forte, forte por dentro. E foi o que eu fiz. Eu cresci naquele esconderijo. Deixei de ser um menino e me tornei um rapaz.
Aprendi com ela a ler as estrelas, a conhecer as plantas e ouvir as suas histórias. Histórias de dor, de humilhação, mas sempre, sempre de uma dignidade que nenhum chicote poderia arrancar. Ela me educou na Universidade da Resiliência. E então, quando eu já tinha uns 16 anos e quase uma década tinha se passado desde a minha morte, a minha protetora, o meu anjo da guarda, se foi. Tia Anastácia morreu como viveu, em silêncio, dormindo em sua rede. E com a morte dela, o meu refúgio, o meu casulo, deixou de existir. Eu estava sozinho de novo, mas desta vez eu não era mais o menino assustado que foi arrastado para a cova. Eu era um jovem homem, forjado na dor e na sabedoria da senzala. Na noite em que a enterrei, ao lado de outras cruzes anônimas atrás da sua cabana, eu tomei a minha decisão. As suas últimas palavras para mim, dias antes, foram uma ordem. Agora, voa, meu filho. Vai viver a vida que te roubaram, mas voa para longe. E nunca se esqueça de quem você é e do que eles te fizeram. E eu obedeci. Naquela mesma noite, eu fugi da fazenda. Uma fuga silenciosa, definitiva. Antes de partir, eu passei como uma sombra pela frente do barraco da minha família. Olhei pela fresta da janela e os vi, dormindo. E a minha despedida foi uma promessa silenciosa, uma jura de que, um dia, eu voltaria, e que a justiça para a dor deles e para a minha seria feita. Eu olho hoje para a minha família, para a fortaleza que eles se tornaram, e vejo a herança da tia Anastácia em cada um deles. Eu vejo a fé inabalável da minha nora, Nadine, uma fé que não é de submissão, mas de uma força que protege, que cura, que age. E vejo no meu filho, Neymar pai, a paciência estratégica, a capacidade de esperar o momento certo, de ser silencioso quando necessário e de atacar com a força de um trovão quando a hora chega. Ele, sem saber, aprendeu a lutar como um quilombola, como os heróis das histórias que a tia Anastácia me contava. E o meu neto, o Juninho, o instituto que ele criou, que hoje ajuda milhares de crianças, tirando-as da beira do abismo, dando-lhes uma chance, um futuro. Aquilo, para mim, é a cabana da tia Anastácia transformada num palácio. É o legado de uma mulher analfabeta e sem poder, que com o seu simples ato de humanidade salvou uma vida, e essa vida gerou a força que hoje salva milhares de outras. Naquela noite, ao deixar a fazenda para trás, eu não era ninguém. Um rapaz sem documentos, sem nome, sem um tostão no bolso e com um passado que era uma sentença de morte se fosse descoberto. O mundo que me esperava era uma selva tão perigosa quanto a do Coronel Firmino. Mas eu não estava mais com medo. A dor e a humilhação tinham me roubado a inocência. Mas a tia Anastácia tinha me dado uma armadura, e eu estava pronto para a minha guerra. A liberdade, eu descobri, tinha o gosto amargo da solidão. Saí da fazenda do Coronel Firmino como um animal assustado, um bicho do mato que não sabe viver na clareza do dia. Eu era um rapaz de 16 anos, mas a minha alma era a de um velho, calejada pela dor e pela desconfiança. Os primeiros anos da minha fuga foram uma peregrinação pela miséria. Sem documentos, sem sobrenome, eu era um cidadão invisível. Pulei de cidade em cidade no interior de São Paulo, trabalhando em colheitas de laranja, em carvoarias que, embora duras,
eram um paraíso perto do meu antigo inferno, sempre com o medo de que o braço longo do Coronel Firmino pudesse me alcançar. Eu era um mestre em não chamar já atenção, em me fundir com a paisagem, em ser o Zé Ninguém. A sabedoria da tia Anastácia foi o meu guia. Eu observava, eu ouvia, eu aprendia. E eu esperava. Eu não sabia exatamente pelo que esperava. Mas a sua última ordem, voa para longe e nunca se esqueça, ecoava na minha cabeça. E eu não esqueci. A imagem do meu pai sendo espancado, da minha mãe gritando, e a sensação da terra fria sobre o meu rosto, tudo isso era a brasa que eu mantinha acesa no porão da minha alma. E a vingança, a justiça, era um sonho distante, o sonho de um homem impotente. Eu sabia que, para ter a menor chance de um dia acertar as contas, eu precisava primeiro existir. E para existir, eu precisava de um nome, de um lugar. E foi em Santos, a cidade do mar, que eu decidi recomeçar. Ali, na confusão do porto, na multidão de rostos anônimos, eu me senti seguro pela primeira vez. Com a ajuda de um padre de bom coração, a quem contei uma versão amenizada da minha história, a de um órfão sem passado, eu consegui tirar os meus primeiros documentos. E com um nome e um número, eu voltei a ser um homem aos olhos da lei. E foi como homem que eu comecei a construir a minha vida. Conheci a minha esposa, tive o meu filho, o Neymar. E eu me tornei um pai com uma ferocidade que nascia do meu próprio desamparo. Eu jurei que o meu filho jamais conheceria o medo que eu conheci, que ele jamais seria impotente. Eu o criei para ser um lutador, um guerreiro, e ele se tornou um. Mas o meu passado continuava a ser o meu segredo mais bem guardado. Décadas se passaram. Eu vi meu filho crescer, se casar, e vi nascer o meu neto, o Juninho. E vi o talento daquele menino florescer como a mais bela e improvável das orquídeas no meu jardim de memórias amargas. O sucesso dele se tornou a minha obsessão silenciosa. Cada drible, cada gol, não era apenas uma alegria de avô. Era um passo a mais para longe do meu passado de humilhação. E com o sucesso dele, veio o poder. Um poder que eu, na minha juventude, jamais poderia imaginar. A nossa família, antes invisível e impotente, agora era uma força, um nome que abria portas e que impunha respeito. E eu soube que o tempo da minha espera tinha acabado. O Coronel Firmino, eu descobri através das investigações discretas que o meu filho começou a fazer a meu pedido, ainda estava vivo. Um velho decrépito e senil, mas ainda o dono daquelas terras, o guardião dos segredos da minha infância. A hora de desenterrar os mortos tinha chegado. E então, eu contei, sentei com o meu filho, o homem que eu criei, e pela primeira vez abri a porta do meu porão para ele. Contei sobre o meu pai, sobre o capanga Anselmo, sobre a cova, sobre a tortura, sobre a tia Anastácia. E contei sobre o meu voto de silêncio e a minha longa espera por justiça. Vi o meu filho chorar, não de tristeza, mas de uma raiva fria, a raiva de um homem que descobre que a fundação da sua própria vida foi construída sobre um terremoto de dor. Pai, ele me disse, a voz dele dura como o diamante. O senhor esperou o suficiente. O senhor sobreviveu. Agora, descanse. A guerra, a partir de hoje, é minha.
E a guerra que ele travou foi diferente da que eu imaginei. Não foi uma guerra de vingança, de sangue. Foi uma guerra de inteligência, de poder, uma guerra moderna. Ele não queria apenas punir o coronel. Ele queria apagar o seu legado de tirania e construir algo novo em seu lugar. Usando uma série de empresas de fachada e de laranjas, o meu filho, ao longo de um ano, começou a comprar, uma por uma, todas as pequenas propriedades que faziam fronteira com a fazenda do Coronel Firmino. Ele foi cercando o velho leão, asfixiando-o economicamente, comprando os seus vizinhos, os seus aliados. E então ele usou a sua arma final, a informação. Ele contratou os melhores advogados e historiadores para levantar a história da posse daquela terra. E eles descobriram o que a tia Anastácia já me dizia, que a maior parte daquelas terras tinha sido grilada, roubada de pequenos poceiros e de famílias de ex-escravos, através da violência e da fraude pelo pai do Coronel Firmino. A fortaleza do meu inimigo era construída sobre um alicerce de areia. Com todas as terras ao redor compradas e com um dossiê que provava a ilegalidade da sua posse, o meu filho finalmente foi ao seu encontro. Ele não foi para acusá-lo de um crime de 70 anos atrás, um crime impossível de provar. Ele foi para fazer uma proposta de negócios, uma proposta irrecusável, a proposta de comprar a fazenda inteira, por um preço irrisório. A alternativa, ele deixou claro, seria um processo judicial que se arrastaria por anos e que exporia a história suja da família Firmino para o Brasil inteiro. O velho coronel, encurralado, sem aliados e com o fantasma da desonra batendo à sua porta, cedeu, vendeu a terra que era o seu reino, o palco dos seus crimes, para o filho do homem que ele um dia tentou enterrar nela. A minha vingança não foi ver o coronel na cadeia, foi comprar o seu reino. A primeira vez que pisei de volta na fazenda, depois de quase 70 anos, não foi como um fugitivo na noite, mas como o dono, sob o sol forte do meio-dia. Entrei pelo mesmo portão de ferro que, para mim, um dia foi a entrada do inferno. Mas agora, ao meu lado, estava o meu filho, e a fazenda não pertencia mais ao Coronel Firmino. Ela pertencia a nós. A jornada por aquelas terras foi uma peregrinação pelas estações da minha dor. Passei pelo terreiro de café, onde vi o fantasma do meu pai, de cabeça erguida, enfrentando o capanga. Passei pela senzala abandonada, onde a sombra da tia Anastácia parecia ainda zelar por mim. E, por fim, com o coração na mão, eu pedi ao meu filho que me levasse ao Corgo Fundo, o lugar onde a minha cova foi cavada. O mato tinha crescido, mas o lugar ainda tinha a mesma atmosfera de morte. E ali, de pé, na beira do buraco que a memória nunca fechou, eu não senti medo, senti paz. A paz de um sobrevivente que volta ao campo de batalha, não para lutar, mas para declarar o fim da guerra. Mas a nossa guerra não terminaria com a simples posse da terra. A minha vingança, a nossa justiça, precisava ser mais completa. E o plano final, a jogada de mestre, foi todo do meu filho. Uma semana depois, ele convocou uma reunião no terreiro da fazenda. Todos os trabalhadores e suas famílias, os filhos e os netos dos homens e mulheres que eu conheci na minha infância, estavam lá. E, num pequeno palanque improvisado, meu filho, comigo ao seu lado, fez o seu anúncio. Ele contou a eles a minha história. A história de como um menino daquela terra foi torturado e quase morto pelo antigo patrão.
e contou como, décadas depois, a sua família tinha voltado para comprar aquela terra. E então, ele revelou o nosso verdadeiro plano. Esta fazenda, ele disse, a sua voz ecoando pela multidão silenciosa, foi construída com o suor e o sangue de vocês e dos seus pais e avós. E o seu antigo dono a comprou com a fraude e a violência. Portanto, a nossa família não a vê como uma propriedade, mas como uma dívida. E hoje nós viemos para pagar essa dívida. E ele ergueu um documento. A partir de hoje, a Fazenda Firmino não existe mais. Em seu lugar, nasce a Cooperativa 3 de Junho, o dia em que este homem aqui, e ele pousou a mão no meu ombro, renasceu. E cada família que trabalha nesta terra receberá o seu título de propriedade, o seu pedaço de chão. A terra é de vocês, e o nosso instituto irá financiar as primeiras safras, a compra de maquinário e a construção de uma escola para os seus filhos. O que se seguiu foi um silêncio de incredulidade, seguido por uma explosão de choro, de gritos de alegria, uma comoção que fez o chão tremer. Homens velhos, de mãos calejadas como as minhas, se ajoelharam na terra, agradecendo a Deus. A nossa vingança não foi tomar o reino do inimigo, foi demolir o reino e distribuir os seus tijolos para o povo. A Casa Grande do Coronel foi transformada na sede da cooperativa e ganhou uma escola com o nome do meu pai e uma biblioteca com o nome da tia Anastácia. E o Corgo Fundo, o lugar da minha quase morte? Nós o limpamos, plantamos flores e hoje é o parquinho onde as crianças da cooperativa brincam. A sua risada de inocência sendo o exorcismo final do meu trauma. E houve um último ato. Eu precisei fazê-lo. Fui até a cidadezinha onde o coronel Firmino, agora um velho decrépito e sem poder, vivia seus últimos dias numa casa pequena, sustentado pela caridade distante de um sobrinho. Ele estava sentado numa cadeira de balanço na varanda, um fantasma senil. Eu parei na sua frente. Ele me olhou, os olhos turvos, sem me reconhecer. "Coronel", eu disse, a voz calma. "O senhor se lembra de mim?" Ele franziu a testa. E então eu lhe contei. "Eu sou o filho do Aureliano, o homem que o seu capanga espancou. Eu sou o menino que o senhor mandou enterrar no Corgo Fundo." Vi um brilho de terror antigo voltar aos seus olhos, e eu lhe contei o que fizemos com a sua terra. A cada palavra minha, eu via o seu império, a sua memória, o seu nome sendo apagados da história, substituídos por um legado de justiça e de liberdade. Eu não o xinguei. Eu não o ameacei. Eu apenas lhe contei a verdade. E a verdade o destruiu. Fui embora e soube, semanas depois, que ele tinha morrido, um homem cuja vida de poder terminou na mais absoluta insignificância. Eu olho para minha família hoje, para o meu neto, o Juninho, e sei que a maior lição que a minha história lhes ensinou é a do verdadeiro poder. O poder do coronel era o de tirar. O poder da nossa família. O poder que o meu neto nos deu é o de dar. O de restaurar. O de curar. O segredo que eu revelei, a minha confissão chocante, não era apenas sobre um crime do passado. Era sobre a construção de um futuro. Um futuro onde nenhum menino precise ser enterrado para que a sua família encontre a sua força. Um futuro onde a terra pertença a quem nela trabalha. E onde a justiça, mesmo que demore 70 anos, possa finalmente florescer.
E essa, meus amigos, é uma colheita que vale a pena esperar a vida inteira.